Meu nome é Francisco Milanês, eu sou biólogo, terapeuta, arquiteto urbanista e sou mestre e doutorando em Educação em Ciências no Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o tema Noção Complexa de Saúde, que é um conceito novo de saúde baseado na teoria da complexidade. Razão pela qual eu estou me inserindo neste tema que me é muito grato. Estou também atualmente presidente da AGAPAN, entidade pioneira do ambientalismo moderno na América Latina. Trabalhei a vida toda com desenvolvimento sustentável, com educação e com saúde. Nosso tema aqui principal é o seguinte: por que razão se fala muitas coisas importantes sobre o coronavírus, mas não se fala coisas epidemiologicamente falando, mas não se fala coisas que sejam do interesse direto das pessoas? Muito bem. O coronavírus, ele é um vírus de características mistas e porque ele tem alta transmissibilidade e alta agressividade. Normalmente os mais transmissíveis, que são do trato respiratório superior, eles não são tão agressivos, as gripes. E os corona, a família deles, são mais perigosos, mas por outro lado eles são menos transmissíveis porque eles atacam o trato inferior respiratório. Bom, o tema que eu quero tratar aqui é o seguinte: está se falando muito de uma coisa importantíssima, a famosa curva, achatar a curva, que é um problema administrativo epidemiológico. Nós precisamos, de fato, fazer isolamento, tomar os cuidados de desinfecção, né? Isso tudo é muito importante, simplesmente para que se consiga administrar o sistema de saúde de tal forma que se consiga ter leito e equipamentos para tratar todas as pessoas. Agora vamos falar sobre o que não é dito. E por que não é dito? Não se fala, por exemplo, da questão da pessoa. Todos nós vamos pegar, é um vírus. Né? Nós estamos desacelerando para todo mundo poder ser atendido, mas tá aí. Então as pessoas estão imobilizadas, trancadas em casa, como se isso resolvesse alguma coisa. Elas vão pegar. Importante que elas tenham hospital para se tratar quando pegarem. Bom, mas e o que pode fazer sobre isso? Bom, pode muito, porque o que vai fazer que o vírus passe como uma coisinha suave ou mais forte, ou até chegue a tirar a vida? É o sistema imunológico da pessoa. Bom, tirando pessoas que estão no meio de tratamentos que deprimem o sistema imunológico muito, quais são a coisa mais importante que se pode fazer para receber o vírus em bom estado e não ter problema maior com ele? Estar com o sistema imunológico bom. E qual é a coisa mais importante? A alimentação. Duas coisas essenciais que eu gostaria de falar sobre a alimentação. Primeira, alimentos não processados. Por quê? Porque os alimentos ultraprocessados ou processados, esses alimentos que a gente nem sabe mais exatamente o que está comendo, os alimentos industriais, eles são cheios de produtos artificiais que nos custam ao sistema imunológico tremenda esforço, estressam o sistema imunológico, porque eu tenho flavorizante artificial, produtos artificiais, corantes, etc., que vão constantemente, eu estou ingerindo e estou todos os dias dando trabalho para o meu sistema imunológico. Isso é muito ruim. E isso desgasta o sistema imunológico. Quando eu preciso dele para combater o vírus, ele já está meio pensado. Bom, então, alimentos o quão mais natura possível. Como ele vem na natureza. Se for possível comer cru, não. Se for possível, se precisar cozinhar, cozinha. Só isso. Não impede que seja maravilhosa. Aliás, os melhores chefes do mundo cozinham com produtos naturais. Né? E o mais importante de tudo, alimentos orgânicos. Alimentos orgânicos porque eu vou estar deixando de introduzir, de um lado, venenos, agrotóxicos no meu corpo, que em qualquer quantidade serão prejudiciais e vão atrapalhar meu sistema imunológico, reduzir a minha capacidade de resposta ao vírus, né? Então, eu tenho que comer alimentos orgânicos, que são criados sem adubos químicos, eles são altamente equilibrados, eles vivem no solo da forma que a natureza manda, e por isso eles são muito mais nutritivos no que interessa. Não é ter mais vitamina essa ou aquela, não. Eles têm, por exemplo, os compostos fitoativos, como o famoso resveratrol da uva e várias outras questões, eles têm maior quantidade, porque
esses compostos são respostas ambientais a agressões, são o sistema imunológico da planta. Quando a gente come o sistema imunológico da planta, a gente está reforçando o nosso sistema imunológico também. Curiosamente, nós estamos tão próximos das plantas que o que faz bem para elas normalmente faz bem para nós, e mal faz mal também. Então, alimentos é a grande revolução que eu posso fazer para ter um sistema imunológico, para quando eu receber esse vírus, que se vai ser amanhã ou depois, não importa, eu esteja bem e combata esse vírus com toda tranquilidade. E não é esse vírus, é todos os outros vírus e todas as outras doenças que virão. A segunda coisa que poderíamos fazer é exercício. Exercício tem que ser moderadamente, porque é muito importante fazer o sangue circular mais forte, bombear pelo corpo, drenar os líquidos, a própria linfa, etc. Então é muito importante o exercício. Exercício exagerado leva a estresse também, prejudica o sistema imunológico. Bom, então, exercício moderado, alimentação orgânica e alimentos in natura de preferência. E terceira e quarta coisa são a qualidade da água e a qualidade do ar. Bom, curiosamente, o vírus veio nos ajudar. Aliás, esse vírus é uma grande oportunidade, e é isso que não está sendo dito. Esse vírus vem nos ajudar porque a qualidade do ar está muito melhor, pelo baixo consumo de combustíveis fósseis, pelo baixo consumo de energia de várias formas, mas principalmente os transportes. O ar está muito melhor nas cidades, tem cidades como São Paulo e na China que estão enxergando o céu, descobrindo que o céu é azul, que não conheciam, alguns achavam que era cinza, naturalmente. Né? A água também está melhorando. Veneza é um exemplo, que estão entrando mamíferos aquáticos e estão entrando peixes como nunca foram vistos. A água está translúcida nos canais de Veneza, então é uma beleza que ninguém nem sabia que era possível mais. Animais entrando no Japão, na Europa toda, animais entrando de volta na cidade. Isso é qualidade de vida, isso é a coisa mais importante que pode acontecer para nós. É uma revolução nas cidades, porque as cidades são um processo que se afastou da natureza e nos deixou sozinhos, desconectados e tristes, que é como nós vivemos hoje. Agora nós temos uma oportunidade de requestionar a própria cidade. A cidade tem que ser um lugar saudável, bonito, alegre, tem que ter espaço para todos os tipos de vida, árvores, plantas, fungos, epífitas, pássaros, insetos, todos têm que ter seu lugar. Bom, a quarta coisa que eu diria, então, a água e o ar, o vírus nos ajudou até a melhorar o sistema imunológico, porque está sendo menos agredido. Agora, a outra questão que eu queria falar é a mente. Nós, com esse retiro forçado, nós temos uma oportunidade de fazer uma coisa essencial que nós não temos feito: meditar. Foco no nada, esvaziar a cabeça, lidar conosco mesmo, lidar com o nosso corpo, sentir ele, recuperar a noção sobre a nossa própria vida. E a outra coisa, refletir sobre o que é essencial da vida. Porque a gente está vendo que está vivendo mal e bem, e não é por causa do vírus. Nós estamos vivendo uma reclusão que está nos fazendo refletir várias coisas. Primeiro, será que a gente vai gastar tanto tempo se transportando todos os dias? Uma poluição desgraçada, e a vida, que o tempo é tudo que nós temos. A vida, nós passamos grande parte dela nos transportando, quando que a maioria das reuniões, a maioria talvez das assistências e muitas coisas podiam ser feitas diferente. Então é uma oportunidade grande de refletir e ver que dá para fazer de outra forma. Desde as aulas EAD, que não é a solução, mas é um complemento importante para o ensino, que está nos forçando a fazer acontecer. Então, isso é o que nós temos que nos concentrar. Nós temos que nos concentrar nas oportunidades que esse vírus está trazendo. O que eu tenho na minha casa, quantas coisas eu realmente precisaria para ser feliz. O carro não estou usando, será que eu preciso? Eu preciso mesmo do transporte, ou existem outras formas mais racionais de usar o meu dinheiro? De quanto dinheiro eu preciso ganhar para realmente viver bem? É essencial, por exemplo, gastar na minha alimentação, custe o que custar. Os orgânicos nas feiras, que é direto dos produtores, são muito baratos. E é muito importante olhar nos olhos daquela pessoa que produz o teu alimento. Portanto, ela produz a tua saúde,
com todo carinho, porque ela tem bastante trabalho para produzir sem venenos, né? Então, olhar nos olhos dela, agradecer, porque é uma coisa sagrada a alimentação. Sagrada no sentido laico e absoluto da espiritualidade verdadeira. O alimento é a energia do sol passada pela vida que nos vem da vida. Então, é uma coisa muito importante. Não é coisa para se botar veneno, porcarias e produtos artificiais. Alimento é uma coisa de entrega, de beleza, de saúde, de prazer, inclusive, né? Então, essa é uma prioridade de alimentação. Outra prioridade, é mais importante ter um carro ou ter as pernas boas e fazer exercício? Dá para caminhar, dá para morar mais perto, dá para trabalhar em casa. São milhões de reflexões que nós temos que fazer. Dá para trabalhar cooperativamente muito melhor do que solitariamente, como nós fazíamos? O fato de estarmos isolados nos impede de estar cooperando? Não. Então são um monte de descobertas que nós estamos fazendo e que podem mudar a nossa vida. Agora, o que acontece normalmente na vida se a gente deixa, a gente reflete tudo isso, amanhã acaba a reclusão, a gente volta para a vidinha igualzinha. Então, o meu conselho, se é que interessa um conselho, o meu conselho é bem simples: muda agora. Faz a tua vida agora, muda o teu trabalho, muda o que tu quiser da vida, repensa ela, entende? Agora, e já entra em ação, porque a ação nos leva a mais ação. Agora, a reflexão não nos leva a coisa nenhuma. O ser humano tem uma capacidade de medo e uma capacidade constante de retornar por medo à situação que estava antes, né? É absolutamente relevante. A gente sonha, vê coisas maravilhosas, vislumbra e depois volta para o dia a dia nos consome. Inclusive, esse tipo de vida, será que nós queremos ter? Uma vida que a gente não tem tempo nem de pensar se ela está boa ou ruim, né? Então, o meu conselho é o seguinte: vamos usar esse momento para refletir sobre a nossa alimentação, sobre o trabalho, sobre transporte, sobre as conexões com as pessoas e o quão importante elas são e como é que a gente quer se conectar realmente com as pessoas. Vamos pensar sobre isso, mas já vamos entrar em ação agora. Não é porque a gente está preso numa casa que a gente não precisa, já não pode conversar e preparar e fazer um monte de esquemas com um monte de amigos e criar trabalhos coletivos e criar um monte de ações espetaculares, cursos diferentes, milhões de coisas, né, que a gente pode mudar a nossa vida. E outra coisa, por final, eu estava falando das possibilidades que a nossa mente, a nossa reflexão podem nos dar. Por fim, é exatamente, nós estamos sendo o laboratório mundial, é um planetário de uma pesquisa. Nós somos as cobaias. Esse vírus está servindo para nos monitorar em todos os detalhes. E quem mais está usando isso é o pessoal de comportamento. E comportamento foram os caras que geraram o Brexit, que elegeram o Trump e muita gente por aí, né? Esse pessoal de manipulação, eles estão aprendendo. E eles vão usar, sabe por quê? Porque dá dinheiro. Sabe por que não é falado de como reforçar teu sistema imunológico, já que é a coisa mais importante que nós podemos fazer, pois todos vamos tomar o vírus, mais dia menos dia nós vamos receber esse vírus. Por que não é falado? Porque isso não dá dinheiro para ninguém. Saúde, pessoal, me desculpem, mas não dá dinheiro para ninguém. O que dá dinheiro é doença. Então, vender luva, tirar luva, põe luva, etc., tudo é muito importante. É importantíssimo respeitar o resguardo, porque é importantíssimo que todos nós tenhamos capacidade de ser atendidos se precisarmos. Agora, o que muda a nossa vida, o que nós podemos mudar da nossa vida para qualificar ela para amanhã, porque vão haver outros vírus, virão muitos outros, a gente pode aproveitar essa chance única que nós tivemos na vida de mudar e sair outra pessoa mais saudável. Mas se tu pensar em fazer isso quando acabar a restrição, não vai acontecer. Começa agora que realmente vai acontecer. Porque quando a gente faz, a gente vê o resultado e gosta e começa a ir mais além. E esse estresse que está sendo gerado pela comunicação 24 horas por dia, que eu não recomendo ficar ligado no vírus 24 horas por dia, como todo mundo sabe, esse estresse deprime o sistema imunológico e é importantíssimo e vai fazer tu adoecer mais com o vírus quando entrar em contato com ele. Ou seja, fica de alma limpa, fica tranquilo, muda a tua alimentação, que o vírus não vai dar nada. Esse vírus, que pode ter sido guerra biológica, pode ter sido um acidente de vazamento de algum laboratório de guerra biológica, ou pode ter sido um acaso. Não faz nenhuma diferença. Discutir isso aí é uma bobagem. Sabe por quê? Porque nós não temos dados.
Agora, esses dados sempre aparecerão no futuro. Esses dados tem dados, por exemplo, sobre a intervenção no Brasil na época militar, etc., de outros países, apareceram anos depois, eles estão registrados, eles vão aparecer. Fiquem tranquilos, isso não é relevante. Hoje nós temos que, de um lado, administrar epidemiologicamente para que todos tenham tratamento, mas o mais importante que não é falado é nos prepararmos, porque tem milhares de vírus e outros micro-organismos, bactérias, em laboratórios, volta e meia estão vazando no mundo. Vazou aquele na Alemanha, que disseram que era Espanha, não era, era da própria Alemanha, era bactéria de laboratório, e vão vazar muitos outros, porque estão sendo feitos em grande quantidade. A indústria da guerra é a indústria que mais tem dinheiro no mundo. Então, vamos estar preparados. Como é que a gente está preparado? Com uma cabeça espetacularmente organizada, conectado com as pessoas que nós amamos, amar todas as pessoas, porque todos merecem, mesmo aqueles que discordam da gente, e se alimentar bem e se exercitar, porque aí isso é o início. Nós estamos no primeiro laboratório. Virão outros, não há por que ter medo. Nós temos isso sim, é que ter força e saúde para lutar contra essas coisas. Mas não há por que a gente não tirar proveito, grande proveito, e mudar as nossas vidas e aprender com essa oportunidade aparentemente desagradável de estar preso, mas que foi exatamente na prisão que Viktor Frankl e outros tantos produziram as obras da sua vida. Então, nada impede, nada mantém o humano restrito. O que nos liberta é a nossa capacidade de controlar a nossa mente e o nosso corpo. Então, bom coronavírus para todos, e eu sou parceiro para as boas ideias. Vamos mudar esse planeta. Vamos fazer com que os animais se mantenham nas cidades, com que a água continue limpa, com que os transportes diminuam a poluição e até eliminem, quem sabe, um dia desses. E que a gente tenha mais exercício e mais alimentação orgânica para todos. Bom, eu vou por aqui. Outra hora a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.